Pessoal, eu vou fazer uma fala bem rápida, mas eu acho que... prefiro deixar esses livrinhos aqui que eu quero mostrar. Eu acho que pode ser interessante porque algumas deixas, sobretudo a senhora deixou o tapete pronto assim para esse assunto, que é trazer o assunto da desinformação para dentro do ensino básico, né, do ensino fundamental 1, os últimos anos do fundamental e também do ensino médio. Né? Eu estou mais ou menos há 20 anos trabalhando nessa intersecção de campos de educação e comunicação. Minha formação originalmente é jornalista, eu tenho um caminho meio torto, eu fiz uma pós em Direito, em negócios digitais e em educação também. Então, de fato, eu sou um jornalista que ficou apaixonado pela educação e foi trabalhar com esse tema, né? E desde que esse tema não estava pulando como está hoje, a gente nunca foi tão requerido para falar sobre esse assunto, né, como a gente está sendo hoje. Eu queria fazer uma aproximação aqui, imaginei no cenário de linguistas e educadores aqui, eu queria fazer uma aproximação que acho que interessa a todo mundo, talvez um assunto em comum que interessa a todos, que é a questão do pensamento crítico, que é um valor muito importante para a escola laica, universal como a gente imagina, né? E muitas vezes, hoje mesmo estava com uma mãe que falava, olha, toda escola que eu vou, eu me aproximo do diretor e ele fala em pensamento crítico, mas quando eu aperto, ele não sabe dizer o que isso significa em termos práticos, né? O que é desenvolver um pensamento crítico no dia a dia da escola, né? E onde eu estudo, da onde eu estou, eu vejo a aproximação do pensamento crítico com a questão da educação para as mídias hoje. Eu acho impossível separar esses dois campos. Eu acho que um desenvolvimento de pensamento crítico nas crianças e jovens que não considere o universo das mídias é um pensamento que não é para este tempo que estamos. Eu não estou nem falando de futuro, estou falando de presente mesmo, né? A Zeitgeist é a minha organização, onde eu desenvolvo projetos, e o GapMil foi como eu conheci a Cláudia, e eu já aproveito para agradecer muito a ela. Acho que eu não te dei aquele livrinho ainda, né? Vou te dar, e a Ana também, que conheci hoje, foi um prazer enorme. O GapMil é a Aliança Global da Unesco, de Paris, para alfabetização midiática e informacional, né? A sigla é Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy. É uma aliança aberta, que vai desde estudantes do tema até universidades, até acadêmicos, professores, né, pesquisadores, mas também as empresas não ficam de fora. É uma aliança bem democrática nesse caso. A gente está falando de concentração de mídia aqui, o Twitter faz parte dessa aliança, a Deutsche Welle faz parte dessa aliança, a rede alemã, né? E as universidades do mundo inteiro fazem. A gente está em 700 membros hoje. Eu convido vocês a fazerem parte, porque existe um formulário online, se vocês digitarem Unesco GapMil no Google, porque o site está trocando agora e o endereço está muito longo, ele vai ser um endereço curto. Mas se vocês digitarem Unesco GapMil, vocês vão cair na página com o formulário online, demora uns dias para uma checagem de dados e vocês já passam a fazer parte da comunidade virtual, né? O GapMil hoje organiza uma semana MAL Week, que é fisicamente em algum lugar do mundo, com uma grande conferência. Eu e a Cláudia estivemos na Suécia esse ano. E também organiza reconhecimento de práticas no mundo inteiro, premiando e reconhecendo boas práticas de educação midiática, né? Então, eu convido todos a fazerem parte do GapMil. Esse ano, surpreendentemente, né, você sabe que foi surpresa, a gente teve uma eleição, eu representava a América Latina e Caribe, até na Suécia eu achava que não ia acontecer, mas, no fundo, eu vou assumir a partir do ano que vem a cadeira, ou dividir a cadeira de chair dessa aliança. Então, acho que vai ter muita oportunidade para a gente trabalhar junto e trazer mais a América Latina junto para esse assunto e coisas desse tipo. Então, quando eu gosto de tocar, eu estou dando aqui um passo um pouco atrás, dando usando uma grande angular para olhar esse tema da educação midiática. Eu acho importante a gente olhar com o olho um pouco de sociedade barra educação, né? A gente pensa na escola, eu acho que essa é uma frase que não existe inimigos para essa frase. A gente pensa numa escola, a gente quer, não importa, é uma frase genérica, esvaziada, mas todo mundo fala que a escola deve preparar o estudante para a vida. Ninguém quer dizer exatamente o que isso quer dizer em detalhes, né? Ninguém detalha isso, mas de fato o processo educativo é para você se preparar sob muitos aspectos para a vida que
a escola está percebendo que não deve ser o que acontece fora do muro dela, ela deve ser parte dessa vida, mas esse é um processo centenário que a escola está buscando e não ser um simulacro dessa vida, né? Em ser propriamente a vida. E nesse sentido, a gente pergunta que escola é essa, que vida é essa que a gente está pensando, quer dizer, né, para os estudantes. Mais uma vez, eu aproximo a questão de a gente pensar numa rede pública laica e universal, e aí trazendo a questão do pensamento crítico como um elemento central disso, né? Por outro lado, eu ouvi na mesa anterior a essa última, algumas legislações que estão em vigor hoje na educação brasileira, que tentam trazer, aproximar a escola de uma vida cidadã, profissional e cultural do aluno, como a BNCC, que trazem algumas questões relativas ao currículo, como a quebra do currículo tradicional, a aproximação do aluno do universo fluido do trabalho, a cultura do aluno digital, mas também a cultura de gênero, de vida na sociedade, a escola tentando usar isso como uma oportunidade e não como um fator crítico para ela na aproximação do aluno do aprendizado. E eu percebo com todo educador que eu converso, eu faço muita formação para educador, eu enxergo a educação um pouco hoje como essa foto aqui, né? Eu acho que essa foto não tem um lugar que eu coloque ela que as pessoas se sintam... ninguém sai neutro dessa imagem, né? Porque é um castelo clássico, escocês, grafitado, né? Então, as opiniões são sempre as mais diversas. O castelo foi vilipendiado, o castelo foi barbarizado, ou não, o castelo está maravilhoso. Ou tem uma opinião do meio que eu gosto muito, que eu não entendi ainda se eu gostei ou não dessa imagem, e ainda onde eu estou. Mas a educação brasileira é um pouco essa imagem, na minha opinião, hoje, porque ela traz a tradição, né? A cultura educativa da escola é uma cultura, muitas vezes, conservadora diante da sociedade, então ela traz o conservadorismo e há uma ode às vezes a esse conservadorismo dentro do ambiente escolar, e é o castelo, né? Mas ao mesmo tempo tem uma força do zeitgeist, do espírito do nosso tempo, que não é meramente estética, é estética e ética, como esse grafite, não é meramente estético, é a cultura, que toma essa escola, ou toma mesmo de um jeito, ou a escola se abre para esse zeitgeist, né? E aí eu pergunto onde está o pensamento crítico nessa escola, né? Eu não vou me estender muito. E para responder essa pergunta, eu acho que você tem que descascar uma cebola, literalmente. Não significa que você vai chorar, mas significa que você vai ter que tirar pele. São muitas peles. Eu acho que assim, resposta para a educação nem eu vim trazer aqui, mas eu acho que são peles que as pessoas estão descascando agora e tentando entender que momento que a gente está da educação básica hoje no mundo. Não é uma questão brasileira. Eu com a Unesco eu vivo o ano inteiro conhecendo, e está todo mundo descascando essa cebola. Não é uma questão unicamente latino-americana. Obviamente, a gente tem questões muito particulares aqui, mas o mundo inteiro está querendo entender que cebola é essa, e que escola é essa, que contemporaneidade é essa que chega por meio do grafite nesse palácio, né, clássico. Então, nesse descascar a cebola, eu vou passar rápido por isso, você passa pelo menos por esses itens, né, que a BNCC tenta trazer de alguma maneira, com ganhos e perdas, mas ela discute um pouco cada coisa dessas, né? E, na minha opinião, a educação midiática, ou qualquer termo que a gente use, passa um pouco por tudo isso também, tá? Uma questão aqui conceitual e epistemológica, eu usei educação midiática como um termo para abrir, eu não sei se esse é o termo mais adequado, né? É só abrir, e vou fechar um parênteses rápido. A aproximação do universo da comunicação e da educação, ela tem mais de 100 anos já, né, no ambiente escolar formal. Né? Se você pegar a década de 30 do ano passado, Celestin Freinet já tinha colocado o jornal dentro da escola como uma maneira de livre expressão dos alunos. Né? O Janusz Korczak, polonês, criou um abrigo de órfãos, onde no próprio abrigo tinha um sistema de comunicação que os próprios estudantes tinham sua voz, né? E o rádio trouxe isso. O fato é que a escola é muito reativa ao que acontece na sociedade. Então, nesse caso, também foi um pouco assim. Quer dizer, a comunicação, de certa maneira, se desenvolve e a educação responde a isso.
Essa interação do campo educação e comunicação, ela se deu de várias formas nesse último século, né? E muitas interessantes, como a educomunicação, que tem uma raiz muito latino-americana, né? No seu nascer. A educação midiática é um termo que vem em voga. A própria Unesco não usa educação midiática. Eu estou usando porque eu estou achando que é um termo que está abarcando mais essa questão. A Unesco usa alfabetização midiática, né? Eu, quando uso alfabetização midiática, na minha interlocução, e eu tenho muito respeito sempre pela minha interlocução, as pessoas tendem a confundir com a alfabetização. Não existe muito, quem não é especialista, tende a confundir um pouco como isso se relaciona com a alfabetização do ler e escrever na língua mãe. E aí não entra em muitos 500 milhões de aspectos mais que isso tem. Então eu tenho um chamado de educação midiática como um conjunto de práticas, né? Assim podemos dizer. Eu sempre fico tentado a usar o termo Zeitgeist para tentar trazer essa escola para esse tempo, né? Porque se o Herder usava para fazer uma crítica à arte, que a arte tinha que respirar o espírito do tempo, né, contra aqueles ultra-românticos alemães, eu fico sempre tentado a fazer o mesmo paralelo à escola, né? Que escola respira o Zeitgeist nosso, né? Que Zeitgeist é esse que a gente está inserido? É o Zeitgeist da rede, é o Zeitgeist do risco que as redes trazem, mas é o Zeitgeist da oportunidade que elas trazem também. Eu temo falar, às vezes, de desinformação somente como risco, até sobre desinformação. Eu acho que todo risco traz alguma oportunidade junto, né? Eu sou um cara meio otimista. Então, por isso que eu não consegui ser jornalista tradicional por muito tempo. Eu fui para a educação. Eu gosto de ver oportunidade nas questões. Eu acho que essa sociedade em rede que o Castells traz, ele está desapontado com isso, ele expressou esse desapontamento com isso, mas as oportunidades estão aí, são campos para serem explorados, campos para serem abertos, né? Então, quando a gente chega na Tarsila, né, acho que não à toa esse quadro da Tarsila traz a realidade da educação hoje, quer dizer, o educar para todos num Brasil que estava se industrializando e se urbanizando, faz o MEC nascer, na década de 30, faz o movimento escola novista ganhar força, né? Os primeiros documentos de base da educação pública brasileira estão aqui. E a partir daqui, então, você começa a ter como é que a escola reage. Eu tinha uma imagem que eu procurei para pôr aqui hoje, mas eu não consegui. Como é que a escola reage à comunicação? É sobre isso que a gente está tratando aqui, como a educação reage à comunicação, né? Tem essa imagem que eu não trouxe, eu vou descrever. Não se faz isso, mas vou descrever. É uma capa do disco do Frank Zappa, aquele roqueiro, onde ele tem um cano que liga a descarga da privada dele para a televisão, né? É um cano, é como se ele apertasse a descarga e aquilo fosse para a TV, para a tela da TV. E a escola olhou a televisão nos anos 80 assim, né? Acho que antes do Vila Sésamo, antes das redes de interesse público. A PBS, tudo bem, a BBC são anteriores, mas no Brasil, então, um sistema como a cultura. Até isso chegar no Brasil, a escola colocava a TV para o lado de fora. E agora? É oportunidade que a gente tem com essa interação, ou é um risco novamente, ou é lixo cultural que a gente está trazendo para dentro do nosso campo, né? Do nosso, porque eu me considero educador também, então diz respeito ao meu campo. E o Zeitgeist de hoje, falando de autoria, é esse. Quer dizer, eu peguei essa foto e tenderia a dizer que era do Vic Muniz, mas não é. É um autor inglês que tem a mesma técnica do Vic Muniz e está tão reconhecido quanto o Vic Muniz, ou seja, ninguém sabe onde está o ovo e a galinha, onde essa cobra começa e morde o próprio rabo. A questão da autoria é muito séria. Eu fiquei quebrando, estou sendo rápido para não entediar vocês, mas eu fiquei quebrando a cabeça aqui com essa frase, se era ela do Philip Roth, em Every Man, ou um aluno meu me desafiou, dizendo que essa frase seria do Stephen King, é o novelista americano, de uma entrevista. E, sinceramente, o Every Man, o Homem Comum, esse livro do Philip Roth, menciona essa frase, mas o Stephen King falou numa entrevista também. E o Everyman o livro é meio contemporâneo a essa entrevista do Stephen King. Então, de fato, eu não consegui chegar a essa informação. Eu estou há 10 anos tentando chegar a essa informação. Se o Stephen King falou isso primeiro e inspirou o Philip Roth a colocar isso no livro, ou se o personagem ou se o Stephen King citou o personagem do Philip Roth naquela entrevista para Rolling Stone, que é uma entrevista que ficou célebre.
sobretudo entre os jovens, meus alunos, né? Então, está aqui um reflexo um pouco desse tempo de desinformação, né? E a gente vive essa paradoxo Gutenberg-Zuckerberg, né? Que é a gente imprimia, a gente fazia um modelo de comunicação para todos, e hoje a gente personaliza a um ponto que, além de personalizar, a gente acompanha a vida de quem a gente está entregando esse conteúdo, né? A gente rouba dados, a gente pede dados, né? Uma série de coisas. Depois eu fui fazer uma pesquisa, o Gutenberg é a montanha boa, né? E o Zuckerberg é a montanha de açúcar em alemão. Quer dizer, chove, ela se derrete, mas não é para fazer uma comparação desse tipo, mas tem até no nome eles têm significados aqui, já que eu estou entre linguistas aqui, né? Na língua alemã tem muito. Então esse modelo da comunicação, que todo mundo conhece, que é você ir de um emissor, que é esse Gutenberg, Zuckerberg, para cá, é o que a escola vive, né? E é esse o desafio de lidar com a desinformação da escola. A escola não saiu, a educação de rede pública ainda não saiu daqui. E a sociedade está aqui. E como lidar com os desafios éticos, morais, linguísticos e de cidadania que isso implica, né? Então, já que eu tenho 5 minutos, eu vou acelerar tudo aqui. O que a Unesco guarda esse tema com muito carinho desde os anos 70, assim, como um guarda-chuva conceitual, né, que ele chama de EMAL, como eu falei, que é o MIL, né, que é Media and Information Literacy, né? E eu não sei se é o conceito que eu mais gosto, eu acho que essa aproximação da Information Literacy e da Media Literacy é muito boa, que é a aproximação do mundo da biblioteconomia com o mundo da educação, que no Brasil trabalha de forma, em alguns lugares, muito estanques. Eu acho que na ciência da informação isso é muito importante estar conjuntamente, mas ao mesmo tempo eu não sinto que seja algo orgânico, né? Assim, acho que é uma coisa que está sendo provocada a ser. E esse slide feio, eu tive que copiar, não posso nem traduzir. A Unesco não deixa nem traduzir, então eu trago ele do jeito que me dão. Esse slide coloca, eu gosto dessa definição, porque trata da educação midiática como uma questão de expressão pessoal, mas também uma questão participatória, participativa do mundo hoje. A gente tem tratado aqui é o copo meio vazio mesmo, a questão da desinformação. Aliás, mais uma vez conceito, a Unesco trata o fenômeno como desinformação, o fenômeno como um todo, né? Que é o quê? Vai da emissão proposital de uma notícia falsa para gerar um impacto político, até um mau jornalismo, que apura mal, que a gente está cansado disso também, e a gente... Então, ela coloca esse guarda-chuva todo no campo da desinformação. E fake news, ela chama aquilo que é feito para enganar, que tem uma intencionalidade, e sobretudo uma simulação de uma notícia, tá? Então, só para dar um pouco esse geral de como a Unesco lê isso. Então, eu gosto, nesse aspecto da sociedade de rede, eu gosto das oportunidades que essa rede está de participação. Eu costumo investir nisso nas minhas práticas, nos meus projetos e tal. Mas esse termo EMAEL cabe isso tudo que está aqui e mais, tá? É um guarda-chuva realmente muito amplo, né? Dentro da Unesco ele está dentro da área de jornalismo e liberdade de imprensa, ele não está na área de educação, né? Mas o direito à comunicação está aqui também, a cybercultura, a biblioteconomia, as políticas públicas em educação, juventude, infância, comunicação e tecnologia estão dentro desse guarda-chuva. É um guarda-chuva muito amplo, é menos um conceito e mais um guarda-chuva, tá? Eu não sei se... Bom, o pensamento crítico, quer dizer, não é um conceito abstrato, ele é um conceito bem concreto, né? Socrático, inclusive, de habilidades que nos permitem comprovar, encontrar evidências, sintetizar e concluir fatos, né? Se o pensamento crítico é um dever da escola, como que a gente trabalha com fake news e pensamento crítico, né? Essa é a grande pergunta. Historicamente, né, ele vem do socrático, ele vem para os direitos humanos, para a cidadania e para todas as práticas que tangenciam essas áreas dentro da escola, né? Eu adoro esse documento, é o Crick Report da Inglaterra de 98, é um documento que já em 98, quando isso era ainda uma promessa, ele já dissertava sobre o pensamento crítico de uma forma muito clara, que se você lê isso, ela se encaixa hoje no que a gente está preocupado. Pesquisem sobre o Crick Report, eu acho que é um documento que vale muito a pena. Como todo documento, ele é muito criticado, mas ele é interessante.
Mas andando um pouco, eu vou pular aqui, eu acho que eu nem pus o que eu queria aqui, mas tudo bem. Alguns projetos, né? Bom, a HPME eu falei um pouco para vocês, é uma aliança global, nasceu em 2003. Esse projeto eu gostaria de compartilhar com vocês, é o 1000 Cliques em português, ele está no Facebook, está no Instagram e está no Twitter. A gente tem, com o apoio do governo da Suécia, gerado conteúdos interessantes nessa área de desinformação e fake news, que é o que a gente está tratando aqui. Então, desde propostas de atividades mesmo para as escolas, como vamos produzir conteúdo comunitário, que acho que é sempre uma questão interessante, como também ilustrando pesquisas, digerindo, colocando inteligência em cima de pesquisas que estão circulando, né? Então, como essa que é a pesquisa do CETIC, que traz muita informação todo ano, né? É sempre bem denso. A gente está fatiando essa pesquisa e transformando em infográficos, que é sempre uma coisa mais interessante para um público geral, não específico, não de especialistas ler, né? Então, a gente está fazendo infográficos e dando informações para temáticas também para serem trabalhadas. Essa eu achei super interessante, que a gente fez um especial do mês da mulher. Quando o cinema nasceu, e a questão de representatividade de gênero, raça, cor e credo também é uma questão dentro do Emael, uma representação linguística também, por que não? As mulheres eram, no começo de Hollywood, 50% das diretoras de filmes, né? E com a curva de produção de cinema em Hollywood muito para cima, né? A participação das mulheres não evoluiu nesse ritmo, né? Então, esse é um dado super interessante para se trabalhar, por exemplo, com o ensino médio, né? A gente fez 10 posts trabalhando a questão da representatividade. Eu convido, sobre a questão, aí respondendo um pouco a questão das políticas públicas, a gente tem ensaios aí, a Beatriz Bonami da USP tem feito um trabalho de mapeamento muito interessante sobre políticas públicas, que é o doutoramento dela, mas eu trago esse livro que eu ajudei a editar em 2003, que era um panorama daquela época, de como estavam as políticas públicas em mídia e escola, e como elas evoluíram hoje, né? Esse livro está na biblioteca virtual do Unicef, é aberta na internet, vocês podem baixar, tá? É do Fernando Rossetti, jornalista, e eu fiz a edição. Então, ele dizia que naquela época a gente tinha guerra de guerrilhas, né? E realmente eu presidia a rede CEP, que era uma rede de advocacy nessa área, de educomunicação, junto com o Intervoz, trabalhamos muito juntos, e era a gente precisava de redes para fortalecer o movimento. Hoje a gente tem algumas políticas públicas mirando isso. Esse é um gráfico da Beatriz que mostra que dentro de educação está em inglês, porque a gente apresentou fora, foi um trabalho que a gente fez junto. Ela mostra que a educação é um campo que está muito forte, mas que tem um approach muito tecnicista, as leis que tocam na alfabetização midiática ou na educação midiática. Tem um approach muito para o gadget, para o aparelho, mesmo estando na educação. Que é um pouco, ela analisou 10 mil resultados aqui, não vou entrar em detalhe nisso. Eu sei que a Base Nacional tem muitas críticas, e eu concordo com algumas pessoas que colocaram aqui, mas uma oportunidade é a seguinte, se você pegar as competências gerais, desde o Fundamental 1, tem pelo menos 15 competências gerais que você trabalha em educação midiática. Falta de oportunidade para isso não há. Mas a BNCC é um documento de parâmetro, ela não é regulatória nesse sentido. Nos últimos anos do Fundamental, ela é mais explícita, né? Ela traz o campo jornalístico midiático, que estimula os professores a desenvolver atividades com comunicação com seus alunos na escola, né? Ela é mais contundente no Fundamental 2, mas desde a educação infantil ela dá brecha para se trabalhar com isso. E no ensino médio, das 10 competências gerais, eu acho que 7 tem a ver com pesquisa digital, linguagem, expressão, que podem ser trabalhadas nesse campo específico, né? Então, eu não tenho mais tempo, mas é só para dizer que eu gostei muito de quem fez esse approach, que isso não é um assunto novo, né? Tudo bem, tem gente que duvida disso até hoje, que acha que isso foi filmado pelo Stanley Kubrick no Novo México.
aqui nem se fala, mas essa questão do ataque à ciência, para nós cientistas que estamos aqui, é uma questão para a gente levantar um pouco, seja a ciência, não digo a ciência eurocentrada, mas a ciência eurocentrada também e a ciência local, né, o conhecimento local. A fake news bate nisso, então a escola tem que reagir a isso. Eu só queria lembrar do Notícias Populares, para dizer que isso não é uma coisa nova, e até justificar o termo fake news. Quer dizer, o Notícias Populares nos anos 80 era do Grupo Folha, e era um jornal que mais vendia no Brasil, simplesmente, porque ele custava menos que 50 centavos atuais, né? E ele vinha com essas gracinhas que hoje o sensacionalista faz muito, né? Que hoje a gente tem até uma literacia midiática mais apurada, quem é mais educado para falar do sensacionalista. Mas nessa época, vocês podem ver os mestrados sobre notícias populares e tem alguns trabalhos de graduação que colocam que notícias populares, como era consumido pela população menos formalmente educada, ele era a extrema fonte de desinformação. E ele era um jornal do grupo da Folha, que circulava no Brasil inteiro, que mais vendia no Brasil. Ele trazia que o bebê diabo nasceu no ABC. Para quem tinha um pouco de literacia midiática, tudo bem, achava essa narrativa bem ficcional, bem engraçada. Mas tinham outras manchetes, que não eram tão explícitas, que poderiam deixar um sujeito um pouco mais educado na dúvida, a Kombi do sexo que pegava as crianças nas escolas públicas. Essa foi uma manchete, por exemplo, porque eu não sei até hoje se essa Kombi do sexo existiu, nem eu sei, né? E a escola, para mim, ideal é essa que o Richard Wurman traz, né? Que quando criança, meu pai me disse que eu não precisava decorar a enciclopédia britânica. Bastava saber o que ela contém. Esse aprender a aprender, que é esse pilar do Jacques Delors que está aqui, né, é um pilar muito caro para a escola. E ele está muito ligado ao que a gente está conversando nesse seminário, que está ótimo. Isso aqui é um telefone, caso vocês não saibam, de algum tempo atrás. Você descava isso aqui. E aqui tem meus contatos para quem quiser conversar comigo. Desculpa se eu me estendi, foi muito. Só vou trazer aqui esse livro aqui. Foi lançado semana passada, né? E a Mariana, da editora Cobogó, está aqui fora vendendo. Ele custa R$ 39 na livraria, mas aqui ele está a 35. E ele tem pelo menos 12 articulistas, como Eugênio Butti, muita gente falando sobre pós-verdade e fake news. E eu acho que vale a pena. Esses daqui, assim, esse é da Cláudia, tem que reservar aqui. A da Ana eu já dei. Esses daqui são muito interessantes. É um trabalho que a gente fez, eu fiz já há quase 7 anos, de escuta em escolas. Uma metodologia de escuta. E os projetos que mais apareceram no Festival de Educação, eu fiz junto com o Centro Ruth Cardoso, foi de rádio escolar. O que eles mais queriam, os alunos, era se expressar. Então, o ponto principal que os alunos queriam na escola era um canal para se expressar. Podia ser qualquer solução que eles criassem, mas eles criaram projetos de mídia na escola. Então está aqui, eu tenho 2 para quem quiser, pode pegar. E o Idade Mídia é um projeto que eu toquei por 20 anos em escolas públicas particulares e tal, esse livro nasceu faz um tempo também, mas ele tem para Kindle digital, mas tem alguns físicos, eu trouxe um aqui também para vocês. Então tem 3 livros aqui. E esse aqui só eu não posso dar porque eu não sou o dono, mas está à venda aqui. Acho que é isso. Obrigado.